Salve, salve, turminha do meu coração. Tudo bom com vocês? Beleza? Resultado da prova? Satisfatório? Poderiam ter estudado mais, né? Beleza, galerinha. Então, olha só. Hoje eu tô com uma proposta aqui de trabalhar com vocês, de comentar as questões, tá? Não é porque vocês acertaram ou erraram as questões que a gente vai ficar sem trabalhar, tá? Então, vamos que vamos. Bem, gente, olha só, a primeira questão da prova, tá? É uma questão bem tranquilinha, tá? Eu errei, tá? Eu troquei a posição, então esse observe o mapa a seguir não condiz com essa questão. Era para ser da questão número 2, tá? Mas eu acabei botando ela aqui sem querer, porque eu esqueci de apagar. Tá? Era o início do enunciado da questão 2, porque na verdade a 2 era a primeira, tá? E depois eu incluí uma outra questão no primeiro lugar aqui e acabei não excluindo essa frase, tá? Então, beleza, gente. O neocolonialismo europeu no continente africano utilizou-se de estratégia dividir para dominar. Lembra? Conferência de Berlim? Tá. Explique essa estratégia, tá? Então, dividir para dominar, eu vou colocar minha resposta modelo, tá? Dando uma aula para vocês. A grande maioria acertou essa questão sem problema, tá? Era uma forma que os europeus tinham, tá? De dividir como se fosse um bolo. Ou seja, os europeus eles possuíam um número muito menor do que os africanos, tá? Então, para eles controlarem o continente africano, eles tinham que dividir todo esse continente, tá? Fazer com que eles tivessem brigas internas para que eles ficassem enfraquecidos. Da forma que eles iam ficando enfraquecidos, eles acabavam o quê? Perdendo força, tá? A união não faz só açúcar não, tá? Faz força também. Então foi uma estratégia que eles fizeram, criar alguns conflitos regionais dentro do continente africano para ficar mais fácil a interação deles, a interação e a dominação do continente europeu dentro do continente africano, tá? Então, para isso, os colonos eles se associavam, tá, a algumas etnias e em detrimento de outras, tá, provocando instabilidade, desconfiança, alguns pequenos conflitos, entre outros, tá, beleza? Então é isso aí. Questão número 2. Eu tenho um mapa aqui, claro, da Europa Oriental, tá? Só você ver, ó, os países que eu tenho aqui. Tem a Alemanha, tá? Que eu tenho a Alemanha. Eu não sei a época desse mapa que ele não disse, mas só que pela divisão eu tenho uma Alemanha aqui que é uma Alemanha capitalista, tá? Ela está bem no centro da Euroásia, da Europa, tá? Não tem divisão nenhuma. Mas todos os outros países a gente está falando aqui de um continente europeu oriental, tá? Então vamos lá. Refere-se à chamada Europa Ocidental? Não. Cadê a Itália? Cadê a Espanha? Cadê a França? Cadê a Inglaterra? Reino Unido, né? Cadê o Portugal? Então então não é a Europa Ocidental, tá? Em que todos os países passaram por governos socialistas, tá? Sim, esses países em destaque sim, mas não é a Europa Ocidental não, pelo contrário, é a Europa Oriental, tá? B. Europa Oriental, tá, até aí tudo bem. Que mantém a mesma configuração típica da Guerra Fria? Não, né? E a União Soviética, cadê? Não mesmo, tá? A Alemanha está unificada e ela não está dividida em Alemanha Ocidental e Oriental, então não pode ser a B. C. Mostra a Europa Ocidental? Não. Capitalista? Não. De forte influência estadunidense? Não. Pelo contrário, influência da União Soviética na Guerra Fria. É a Europa Oriental, sim, que sofreu mudanças na sua organização política, sim, né? Antes nós tínhamos o que? A União Soviética, hoje a gente tem o que? A Rússia, a Ucrânia, Polônia, Romênia, Turquia. Sim. Seria essa. D de dado. Trata-se de uma região intermediária entre a Europa e a Ásia, chamada Eurásia. Trata-se de uma região intermediária.
Ih, agora eu fiquei entre a D e a E, hein? Mas eu não marcaria a E não, tá? Porque eu tenho uma Alemanha aqui. Essa Alemanha que está me prendendo essa E, então não marcaria E, tá? Então a resposta correta é a letra D, de dado. Vamos lá? 3. Eu tenho um trecho aqui de um texto que vocês leram, tá? Tem 2 trechos, tá? 2 trechinhos aqui. O Bernardo tá fazendo festa aqui porque acabou de fazer gol no FIFA. Trecho 1, trecho 2, tá? Então, beleza. Aí ele pede: a manchete e os trechos tratam de um assunto delicado, as migrações internacionais que assustam o mundo e atingem em cheio as nações europeias. Após a leitura, marque a opção mais coerente e verdadeira sobre a questão das migrações na Europa. Ou seja, ele quer a mais verdadeira. Eu posso ter mais de uma, mas ele quer a mais correta, a mais coerente, tá? Beleza? A manchete está relacionada diretamente com os 2 trechos e mostra que Angela Merkel enfrenta problemas na luta contra o Kurz, tá? Que defende como solução para o problema da imigração na Europa impedir que cheguem mais navios e restringir a entrada de refugiados em seu país. Sim, né? A questão de eles podem invadir o mundo não pode invadir a região deles. É isso que se trata a manchete, o trecho 1 e o trecho 2. Então essa questão número 3 é a opção correta, a letra A. Beleza? 4. O poder europeu sobre o mundo sempre foi motivo de fortalecimento de suas fronteiras. A Europa sempre explorou e controlou as suas colônias do ponto de vista econômico, financeiro, cultural e religioso e aprofundou esse colonialismo durante a segunda metade do século XIX, pressionada pela necessidade de matérias-primas e mão de obras baratas, necessárias para sua industrialização crescente, tá? Primeira e segunda fase da Revolução Industrial, tá? O mapa a seguir expressa a partilha do continente africano por toda parte dos europeus. Observe o mapa e responda. Vamos lá. Com base nessas informações, observações do mapa, analise as assertivas que seguem e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. A primeira: o processo de ocupação territorial, exploração econômica e domínio político do continente africano por potências europeias tem início verdadeiramente no século XV, sim, pois está ligado à expansão marítima europeia, que consta como a primeira fase do colonialismo africano e surge da necessidade de encontrar rotas alternativas para o Oriente e novos mercados produtores e consumidores. Sim, né? Quando eles tentaram encontrar um novo caminho pelas Índias, a primeira coisa que eles tentaram contornar o sul da África, tá? Belezinha? Então essa está verdadeira. Próxima. Os portugueses foram um dos últimos povos europeus a não, últimos não, pelo contrário, os primeiros, né? 1500. Descoberta do Brasil, tá? Grandes navegações, tá? Que eram dominadas por Portugal e Espanha. Então essa daí é falsa. A segunda é falsa. Terceira: os territórios conquistados pelos italianos e belgas, assim como os dos portugueses, foram fixados pelo Oceano Atlântico, para a obtenção de pedras, metais preciosos e especiarias pelos feitos sistema de captura, pilhagem de escambo. Desta forma, não tivemos nenhum território fixado pelo lado do Oceano Índico, situado a leste do continente. Não, né? Pelo contrário. Então é falsa. Quarta: o mapa mostra que os ingleses, com enorme poder naval e econômico, é porque ficou muito pequenininho para vocês, tá? Mas só para quem domina a teoria dá para ver que sim, tá? Os ingleses, né, eles tinham poder naval e econômico muito forte, tá? Então eles assumem a liderança na colonização, tá? Então se a gente voltar lá no mapa, deixa eu ver aqui, vou pegar minha colinha aqui. Se a gente voltar no mapa, a gente vê que a Inglaterra é o vermelho, tá? E a França é o azulzinho. Então a gente tem a Inglaterra e a França como os países que mais dominaram esse continente africano. Beleza?
União Econômica assume lideranças. Tá? Beleza? Então a quarta correta. Quinta, a partilha da África inicia o neocolonialismo no continente africano. Sim. Entre outras características, é marcado pelo aparecimento de novas potências concorrentes, como a Alemanha, a Bélgica e a Itália. Sim. Mostradas na ocupação do território no mapa exposto. Esses países têm lá, né? Porém, após a partilha, ocorrem movimentos de resistência. Muitas manifestações são reprimidas com violência pelos colonizadores. Sim, né? Não foi de forma pacífica o domínio da África, tá? Tiveram muitas revoltas, tá? Ou violência pelos colonizadores. Também são exploradas as rivalidades entre os próprios grupos africanos para facilitar a dominação. Lembra? Dividir para conquistar? Sim, eles incentivaram isso. As crises, as brigas internas, para deixar eles enfraquecidos, tá? Próxima. A colônia europeia, próxima e última, né? A colonização europeia, à medida que representava a ocidentalização do mundo africano, suprime as estruturas tradicionais e locais e deixa um vazio cultural de difícil reversão. Não. Calma aí. Suprime as estruturas tradicionais locais? Sim. Mas deixa um vazio? Não. Eles tentam impor a sua cultura. Tá? Então tá errada. Então, resumindo, tá? A primeira verdadeira, a segunda falsa, a terceira falsa, a quarta verdadeira, a quinta verdadeira e a última falsa. Então fica VFF, VVF. Beleza? 5. Explique a fase do capitalismo e a configuração da divisão internacional do trabalho do início da Idade Moderna. Esse é um tipo de questão que eu sempre bato na mesma tecla e falo com vocês. O problema não é o teu conhecimento de geografia. O problema é que vocês não entendem a pergunta. Tá? Ele está perguntando, explique a fase, não as fases. Tá? Eu acabei sendo bonzinho, fui considerando de muita gente aí, tá? Meio certo, 75% da questão, enfim. Dependendo do texto que vocês escreveram para mim, mas ele pediu para identificar somente a fase do capitalismo e a configuração da divisão internacional do trabalho. Tá? Então eu responderia dessa forma. Ó. No século XVI, o capitalismo era comercial. Tá? Se iniciava o capitalismo comercial com a expansão das grandes navegações, lembra? Colonização das terras. Então ele está falando de capitalismo comercial. Então esquece os outros. Ele perguntou, explique a fase, não as fases. Beleza? Então tá. A divisão internacional do trabalho, tá? Ela era marcada pelo pacto colonial. A gente tinha a metrópole, a gente tinha a colônia, tá? E o trabalho era feito, era dividido entre colônias e metrópoles, tá? Beleza? Que a colônia ela fornecia a matéria-prima, tá? E a metrópole o capital intelectual, tá? Elas vendiam os produtos manufaturados, os produtos trabalhados. Ok? Beleza? 6. A 6 foi uma questãozinha trabalhosa, né? Mas vocês não podiam ter essa molezinha, fazer a prova de casa, tinham que pesquisar, né? Então, ó, o continente europeu foi um grande campo das grandes revoluções e realizações humanas. Ou seja, tudo saiu da Europa, né? A grande maioria. 80% dos acontecimentos históricos foram oriundos de alguma ideologia ou ideia filosófica do continente europeu. Tá? Complete as sentenças com as palavras do quadro abaixo. Beleza. Então, como que fica organizado? Tá? Vocês têm o quadrinho e eu vou organizar para vocês a frase. Tá? Então, ó, a Europa se constitui como um continente em razão dos acontecimentos históricos, pois nesse território houve as principais dispersões culturais, tá? Políticas e econômicas, que expandiu sua influência em âmbito internacional para uma caracterização dos principais eventos ocorridos na Europa, tá? A gente pode destacar principalmente o colonialismo, tá? A expansão do imperialista, as civilizações romana e grega, o Renascimento, a Revolução Francesa,
a Revolução Industrial e o surgimento do primeiro bloco econômico do mundo. Tá? Ou seja, por que tem que ser essa ordem? Porque ele tá juntando a Revolução Industrial com o surgimento do primeiro bloco econômico do mundo. Foi através da Revolução Industrial e não da francesa. Por isso que você tem que seguir essa ordem. Tá? É uma questãozinha muito mais de português do que de geografia. Né? Então, a Revolução Francesa, depois a Revolução Industrial e o surgimento do primeiro bloco econômico do mundo. A partir dos exemplos citados, fica claro perceber que a Europa foi e ainda continua sendo o palco das grandes realizações humanas. Está lá em cima no texto. O enunciado está dando essa colinha. Tá? Fragmento 2. Atualmente, com o estágio avançado que se encontra a globalização, o Ocidente tem promovido grande influência no Oriente, algo que ocorria raramente no século XIX. Apesar da imensa distribuição de cultura e conhecimento da Europa para o mundo, realmente quem emergiu cultura para os dois continentes saíram todos do Oriente. Tá? Por exemplo, o cristianismo. O cristianismo saiu para o mundo aonde? Do continente europeu. O alfabeto, entre outros. O domínio europeu no mundo teve início durante o século XV, tá? e XVI também, por meio da busca da expansão do seu território. Expansão do território, tá? Isso foi possível por meio das grandes navegações. Não tinha carro, não tinha avião, não tinha helicóptero, então tinha que ser das grandes navegações, tá? Beleza? No qual se fazia necessário extrair riquezas em outros continentes para suprir as necessidades do mercado, em constante expansão, uma vez que crescia o número da população. Lembra? Eu falei para vocês, tá? Um exemplo disso, o seriado do Vikings, tá? Tem outro seriado que eu estou vendo também muito bom, o Last Kingdom, que retrata essa fase também, esse período da expansão da Europa pelo mundo. Eles buscavam o quê? Terras mais apropriadas para plantação, cultivo, extrair matéria-prima, tá? Manufaturava esses produtos e vendiam, tá? Então eles buscavam novos territórios. Beleza? 7. Sobre o contexto geopolítico e econômico do século XIX, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. Primeira, a expansão do processo industrial da Inglaterra para outros países durante o século XIX, Revolução Industrial, tá? Atingiu países mais distantes, como Estados Unidos, China e Brasil. Não. Atingiu os países no entorno. Por último, veio chegar aqui no Brasil, por exemplo. Tá? A gente tem uma revolução industrial muito tardia. Por isso que a gente fica muito dependente das multinacionais. Tá? Beleza? O nosso abastecimento não é escasso, mas o Brasil ele tem poucas empresas industriais, tá? Se a gente for levar em consideração e for comparar com as multinacionais que se instalam no Brasil, tá? Beleza? Então essa é falsa. Segunda, nessa época iniciou-se um período conhecido como imperialismo, quando as grandes monarquias detinham, não, no século XIX não, né? Detinham a hegemonia mundial. Não, tá errado. Terceira, nesse período, tá, do século XIX, o processo industrial requeria cada vez mais matéria-prima, ou seja, aumentava a escala de produção, né? O que fez com que as potências europeias colonizassem a África e a Ásia, tá correto. Se você precisa produzir mais, você vai precisar de mais matéria-prima, então você vai ter que colonizar, você acabou colonizando o quê? Os continentes vizinhos. Ok? Então essa é a terceira verdadeira. Quarta, as intensas relações entre metrópoles e colônias fizeram com que se iniciasse a fase do capitalismo comercial no século XIX. Isso daí, correto. Tá? Uma das características do capitalismo comercial. Porém, ela tem um detalhezinho aqui, ó. As intensas relações fizeram com que se iniciasse a fase do capitalismo comercial não. Pelo contrário, capitalismo industrial, tá? Comercial não. Beleza? Então, repetindo a
quarta é falsa, tá? Porque não é o capitalismo comercial, e sim o industrial, tá? A última, na virada para o século XX, os bancos passaram a ter grande participação no financiamento das atividades produtivas, e a gente tem até hoje, né? Até aí tudo bem, iniciando a fase do capitalismo financeiro monopolista, isso aí, tá? O famoso capitalismo bancário, o capitalismo que a gente vive hoje. Então tá correto. Repetindo, FFVFV. Falso, falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Tá? 8. A África foi muito explorada pelos europeus no século XIX. Seus recursos minerais serviram de matéria-prima para as nações europeias, que precisavam atender suas demandas produtivas, o que interferiu significativamente no desenvolvimento do continente. Atualmente, o cenário geopolítico também tem promovido profundas alterações nas relações econômicas, comerciais e sociais na África. Sim, né? Sobre a exploração dos recursos minerais africanos, é correto afirmar que o petróleo, sim, tem atraído o interesse dos Estados Unidos e da China, que visam reduzir sua dependência dos países do Oriente Médio, perfeito, e da Venezuela na obtenção desse recurso. Sim, eles exploram muito o continente africano na questão do petróleo, tá? Ok? B. A China rompeu relações com a África? Não, pelo contrário, né? Está tentando estreitar essa relação, justamente por conta do petróleo. A economia africana é marcadamente mineral, sendo a agricultura a segunda atividade econômica do continente, caracterizada por grandes lavouras comerciais. Lavouras comerciais? Não, pelo amor de Deus, né? E policultura de exportação? Não. Também não. D. 1/3 das importações de petróleo da União Europeia é originário da África. Não, eles querem, mas não chegaram nesse ponto ainda, tá? Sendo Guiné-Bissau seu principal fornecedor. Não. Em troca de fornecimento de petróleo, o bloco econômico financia obras de infraestrutura e hidrelétricas na África. Vamos ver até onde é esse financiamento, né? Como que se dá esse financiamento? Tá? Sim, se você quer produzir mais, você precisa gastar. Tá? Então, como ele não foi muito claro aqui, eu não colocaria D não, tá? Que tipo de financiamento é esse? A questão não explica pra gente. Letra E. A mineração do continente africano corresponde a cerca de 25% do PIB mundial? Claro que não. Tá? Eu não sei nem qual é o dado, mas 25% do PIB mundial, não. Essa atividade tem sido a grande responsável pelo crescimento de um conjunto de indicadores? Não, pelo contrário. Essa atividade ela é responsável não pelo crescimento, tá? Pelo declínio do crescimento dos indicadores, através das explorações das minas. Tá? Então não. Então a 8, a letra correta é a A. Tá? 9 eu botei brincadeira para vocês, tá? Para ninguém tirar 0. Assinale a alternativa que contém apenas países que fizeram parte da ex-Iugoslávia. Letra A, né? Sérvia, Montenegro, Croácia e Eslovênia. Beleza? E 10 para a gente fechar, tá? Nossa correção de hoje. A divisão do mundo em continentes é algo polêmico, pois são várias as formas de determinar essas divisões em suas fronteiras, tá? A questão de divisão de regiões, tá? Em uma delas temos a Eurásia, que pode ser compreendida como Eurásia é a junção de quem? Tá? Junção dos continentes europeus e asiáticos. O nome está dizendo Eurásia, tá? Então é a A. B. Junção dos continentes americanos e europeus? Não. C. Junção dos continentes europeu, africano e asiático? Não, tem nada a ver a África aí nesse bagulho aí de Eurásia, tá? E D de dado, junção do continente europeu com parte asiática da Rússia? Não, não tem só a parte asiática da Rússia. Temos outros países também. Belezinha? Tranquilo? Então, fica a dica aí. Semana que vem a gente retorna para o capítulo 5, tá? Do próximo módulo. E, gente, olha só, qualquer dúvida, qualquer consideração, coloca lá pra mim no videozinho, no Google Classroom, por favor. Tô achando vocês muito calmos, tá? Parece que ninguém tá com dificuldade, que tá todo mundo tirando 10. Uma prova que foi feita em casa, tá? Vocês tiveram basicamente 4 a 5 horas para fazer a prova.
E eu tô achando que a turma de vocês está participando pouco, tá? Vamos modificar isso aí, tá? É para me sugar. Faz perguntas, me pergunta, aparece lá no Google Classroom. Vocês têm. Eu participo do grupo de vocês, cara. Parece que vocês não estão estudando geografia. Eu estou preocupado com isso, tá? Então, belezinha. Recado dado. Então, beijo no coração, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!